Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Amores Impossíveis. Eu sou o seu nome e hoje eu vou contar para vocês uma história que vai mexer com o coração de vocês. É a história da Marina e do Rafael, um casal que parecia destinado ao fracasso, mas que o amor sempre encontra um jeito, né? Preparem os lencinhos porque essa história tem de tudo: dor, arrependimento, mentiras e, claro, muito amor. Fiquem até o final porque o que acontece no fim vai surpreender vocês. E já deixa o like aí embaixo se você gosta dessas histórias que tocam a alma, tá bom? Marina estava radiante no dia do casamento. O vestido branco, as flores, tudo perfeito. Pelo menos era assim que ela via. Rafael, do lado dela no altar, parecia estar em outro lugar. Os olhos dele não brilhavam como os dela. A verdade é que aquele casamento aconteceu mais por pressão das famílias do que por amor. Marina estava completamente apaixonada por Rafael desde o colégio. Mas ele ainda estava com o coração preso em outra pessoa. A Júlia, sua ex-namorada, que os pais dele não aprovavam por ela ser de uma família mais simples. Quando Júlia terminou com ele por causa da pressão familiar, Rafael ficou arrasado. E foi nessa época que a mãe dele começou a insistir para ele namorar a Marina, filha de amigos da família. Ela é uma boa menina, Rafael. Vocês combinam, dizia a mãe dele toda semana. Marina não sabia de nada disso. Ela acreditava que Rafael havia se apaixonado por ela naturalmente. No altar, quando o padre perguntou se ele aceitava Marina como esposa, Rafael demorou alguns segundos para responder. Segundos que pareceram uma eternidade. Aceito, ele disse, mas sua voz saiu sem emoção. Marina sorriu radiante, pensando que estava começando a vida dos sonhos dela. Rafael apenas cumpriu o protocolo, deu um beijinho rápido nela e acenou para os convidados. A festa foi bonita, mas fria. Os amigos de Rafael notaram que ele estava estranho, meio ausente. Já as amigas da Marina ficavam elogiando como ela estava linda e feliz. Vocês vão ser muito felizes, dizia a madrinha dela. Se ela soubesse o que estava por vir, naquela noite no quarto do hotel, Rafael foi gentil, mas distante. Marina tentou conversar, fazer planos para o futuro, mas ele só respondia com monossílabos e logo disse que estava cansado. Marina dormiu abraçada nele, cheia de esperança. Rafael ficou acordado, olhando para o teto, pensando em como havia cometido o maior erro da vida dele. Nos primeiros meses de casados, Marina fazia de tudo para agradar Rafael. Acordava cedo para fazer o café do jeito que ele gostava, deixava bilhetes carinhosos na bolsa dele, preparava os pratos favoritos dele. Bom dia, amor! Fiz aquela torrada com requeijão que você adora, dizia ela toda manhã com um sorriso. Obrigado. Rafael respondia secamente, sem nem olhar para ela direito. Marina pensava que era só uma questão de tempo, que ele ia se acostumar com a vida de casado e que eles iam se aproximar. Mas com o passar dos meses, Rafael só ficava mais distante. Ele chegava tarde do trabalho, comia em silêncio, assistia TV e ia dormir. Nos fins de semana inventava compromissos ou ficava trancado no escritório mexendo no computador. Rafael, que tal a gente sair hoje? Fazer alguma coisa juntos? Marina sugeria. Tô cansado, Marina. Outro dia a gente sai. Mas esse outro dia nunca chegava. As amigas da Marina começaram a perceber que alguma coisa estava errada. Quando elas perguntavam sobre o casamento, Marina forçava um sorriso e dizia que estava tudo bem. É assim mesmo no começo. Ela mentia para si mesma. Ele só precisa de tempo para se abrir mais. Rafael, por sua vez, estava mergulhado numa tristeza profunda. Ele havia aprendido com o pai que homem não demonstra sentimento, que homem aguenta calado. Então ele guardava tudo para si mesmo, mas por dentro ele estava se consumindo de culpa e saudade. Culpa por ter aceitado se casar sem amor. E saudade da Júlia, que ele nunca conseguiu esquecer. Um dia, Marina encontrou uma foto da Júlia na gaveta do escritório dele. Foi como levar um soco no estômago. Ela entendeu que tinha alguma coisa muito errada ali.
Naquela noite, ela tentou conversar com ele sobre isso, mas Rafael simplesmente disse: "Isso não é da sua conta", e saiu de casa. Marina chorou sozinha no quarto até de madrugada. Foi numa quinta-feira à noite. Marina havia preparado um jantar especial com velas e tudo. Ela tinha uma esperança de que talvez eles conseguissem conversar de verdade, se reconectar. Rafael chegou em casa mais cedo que o normal, o que deixou Marina animada. Mas quando ela viu o rosto dele, percebeu que alguma coisa estava muito errada. "Marina, a gente precisa conversar", ele disse sem nem cumprimentar ela. "Claro, amor. Vem, fiz aquele risoto que você gosta", ela respondeu, tentando manter o clima leve. "Não, Marina, é sério. Senta aí." O coração dela disparou. Rafael nunca falava nesse tom. "Eu quero o divórcio", ele disse direto ao ponto. Marina sentiu, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés dela. "Como assim, Rafael? A gente pode conversar, resolver o que está acontecendo." "Não tenho o que resolver, Marina. Eu nunca te amei. Meu coração sempre foi de outra pessoa. Eu só casei contigo por pressão da minha família. Mas não aguento mais viver essa mentira." As palavras dele foram como facadas no peito dela. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que tinha acabado de ouvir. "Então, esses 2 anos, foi tudo mentira?" ela perguntou com a voz tremendo. "Foi. Me desculpa, mas é melhor a gente parar por aqui antes que vire uma coisa pior." Marina não gritou, não chorou na frente dele. Simplesmente levantou da mesa, desligou o fogão, tirou o avental e subiu para o quarto. Rafael ficou ali, sozinho na cozinha, vendo o jantar especial esfriar na mesa. Por um momento ele quase subiu atrás dela, mas se convenceu de que estava fazendo a coisa certa. Nos dias seguintes, eles mal se falaram. Rafael dormia no sofá da sala e Marina se trancava no quarto. A casa virou um campo de guerra silencioso. Foi nessa época que Marina começou a sentir enjoos e tonturas. No início, ela pensou que era o estresse da situação, mas quando a menstruação atrasou, ela decidiu fazer um teste de gravidez. 2 linhas. Positivo. Marina estava grávida. Marina ficou olhando para o teste de gravidez por uns 10 minutos sem acreditar. Um bebê. Ela estava esperando um bebê do homem que acabava de pedir o divórcio porque nunca a amou. A cabeça dela estava uma bagunça. Parte dela ficou feliz porque sempre sonhou em ser mãe. Mas a outra parte estava apavorada, porque como ia criar um filho sozinha? Ela pensou em não contar nada para Rafael, mas achou que ele tinha o direito de saber. No fundo, uma parte dela ainda tinha esperança de que a notícia pudesse mudar alguma coisa entre eles. Na noite seguinte, quando Rafael chegou do trabalho, Marina o estava esperando na sala. "Rafael, eu preciso te contar uma coisa. Fala logo." "Marina, tô cansado." "Eu tô grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou ali parado, processando a informação. "Tem certeza?" ele perguntou. "Tenho, 2 meses." Rafael passou a mão no cabelo, visivelmente nervoso. "Porra, Marina, logo agora." "Eu sei que não é o momento ideal, mas..." "Não é o momento ideal? Marina, eu acabei de pedir o divórcio. Eu não quero mais essa vida." "Mas Rafael, é nosso filho. A gente pode o quê? Fingir que tá tudo bem? Fingir que eu te amo por causa de uma criança?" Marina sentiu as lágrimas começando a aparecer, mas segurou firme. "Então você quer que eu faça o quê?" A resposta dele foi a coisa mais cruel que ela já tinha ouvido na vida. "Aborta. Eu já tô fora dessa história. Não vou viver preso, por um erro que nem escolhi ter." Marina sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. Ela olhou para ele, pro homem com quem ela tinha sonhado em ter filhos, e não reconheceu a pessoa que estava na frente dela. "Tudo bem", ela disse, com uma calma que nem ela sabia de onde veio. "Eu vou resolver isso." Rafael assentiu e saiu de casa, deixando Marina sozinha com a dor e com o bebê que crescia dentro dela. Marina não dormiu naquela noite.
Ficou sentada na cama, com a mão na barriga, conversando baixinho com o bebê que estava ali dentro. Ele não te quer, pequeno, mas eu quero. Eu vou te proteger. Eu prometo. A decisão dela já estava tomada. Não faria o aborto, mas também não ia ficar ali para ouvir mais crueldades do Rafael. Na madrugada seguinte, enquanto Rafael dormia no sofá, Marina fez as malas dela. Só o essencial: algumas roupas, documentos e as poucas joias que tinha. Ela escreveu um bilhete simples: "Vou resolver tudo como você pediu. Quando voltar, pode ficar com a casa." Marina saiu de casa às 5 da manhã e pegou o primeiro ônibus para Petrópolis, onde morava Dona Conceição, sua avó paterna. A única pessoa no mundo que ela sabia que ia recebê-la de braços abertos, sem perguntas, sem julgamentos. A viagem durou 3 horas. Marina chorou praticamente o tempo todo, mas também sentiu um alívio estranho. Estava fugindo da dor, mas também estava protegendo o bebê. Dona Conceição morava numa casinha simples, com quintal cheio de plantas e um terraço onde ela ficava bordando à tarde. Quando viu Marina na porta, com as malas e os olhos inchados, de tanto chorar, não precisou perguntar nada. "Vem cá, minha filha", disse a velhinha, abrindo os braços. Marina desabou no colo da avó e contou tudo. Sobre o casamento sem amor, sobre o pedido de divórcio, sobre a gravidez e sobre o pedido cruel do Rafael. "E agora, vó? O que eu faço?" Dona Conceição acariciou o cabelo da neta e disse: "Agora você vai descansar. Vai cuidar de você e desse bebê. O resto a gente resolve depois." Nos primeiros dias, Marina mal saía do quarto. Dona Conceição levava comida, chá e muito carinho. Aos poucos, Marina foi se sentindo mais segura ali. Ela decidiu espalhar na cidade que tinha perdido o bebê para proteger a gravidez. Era uma mentira necessária para ter paz. Com o passar das semanas, Marina foi encontrando uma versão dela mesma que ela nem sabia que existia. Longe da pressão de tentar agradar Rafael, ela começou a florescer. Dona Conceição a colocou para ajudar na horta, dizendo que mexer com a terra fazia bem para a alma. No início, Marina reclamou que ia sujar as unhas, mas logo descobriu que tinha um talento natural para a jardinagem. "Vó, olha só como os tomates estão crescendo", ela dizia animada. "É que você tá cuidando com amor, minha filha. Planta sente essas coisas." Marina também aprendeu a cozinhar de verdade. Não aqueles pratos elaborados que ela fazia para impressionar Rafael, mas comida caseira, feita com carinho. As vizinhas de Dona Conceição foram se aproximando aos poucos. Dona Rosa, que morava na casa ao lado, sempre trazia doces caseiros. Seu João, do final da rua, ensinou Marina a consertar torneiras e lâmpadas. "Mulher tem que saber se virar sozinha", ele dizia com um sorriso. Marina começou a escrever num caderno velho que achou no quarto. No início eram só desabafos, mas depois viraram reflexões sobre a vida, sobre o amor, sobre o que ela realmente queria para o futuro dela. "Hoje eu entendi que o que eu sentia pelo Rafael não era amor de verdade, era dependência. Eu me anulei tanto para tentar agradar ele que esqueci quem eu era." A gravidez estava progredindo bem. Marina fazia o pré-natal no postinho da cidade, com a doutora Carmen, uma mulher doce que sempre a tranquilizava. "Seu bebê tá perfeito, Marina. E você também tá ótima. Tô vendo que você tá mais tranquila." Era verdade. Pela primeira vez em anos, Marina estava em paz. Acordava com os passarinhos cantando, ajudava a avó no café da manhã, cuidava das plantas, lia livros na rede do quintal. À noite, ela conversava com o bebê, contando sobre o dia, cantando cantigas que Dona Conceição tinha ensinado para ela. "A mamãe tá aprendendo a ser forte por nós dois, meu amor. Quando você nascer, vai encontrar uma mamãe nova." Mesmo estando em paz, Marina sabia que precisava fechar aquele ciclo com Rafael de uma vez por todas. Ela havia marcado uma consulta, numa clínica de Petrópolis, para o dia que tinha combinado com ele, só para manter as aparências.
Rafael, em São Paulo, acordou naquele dia com uma sensação estranha no peito. Tinha dormido mal, teve pesadelos a noite toda. No sonho, ele via uma criança correndo atrás dele, gritando, "Papai!" Mas quando ele se virava para olhar, a criança desaparecia. Pela primeira vez desde que Marina tinha saído de casa, ele estava se questionando se tinha feito a coisa certa. A casa estava vazia demais, silenciosa demais. Ele sentia falta dos cafés da manhã dela, dos bilhetes carinhosos, até das tentativas dela de conversar com ele no fim do dia. Por volta das 2 da tarde, uma angústia inexplicável tomou conta dele. Ele saiu do escritório, pegou o carro e foi direto para a clínica que Marina tinha mencionado. Chegou lá ofegante e desesperado. Perguntou na recepção se Marina estava ali, mas disseram que ela já tinha saído. Ele ficou esperando na calçada, andando de um lado para o outro. Quando viu Marina saindo de um táxi, o coração dele disparou. "Marina! Marina, espera!" Ela se virou e o viu correndo na direção dela. O rosto dela estava sereno, quase frio. "O que você está fazendo aqui, Rafael?" Eu vim te buscar." "Não." Consegui parar de pensar que talvez a gente pudesse conversar melhor, talvez... "Não precisa mais se preocupar." Marina o interrompeu. "Acabou, eu tirei. Você não precisa mais carregar esse peso na consciência." As palavras dela foram como um soco no estômago dele. Rafael sentiu as pernas bambas, o mundo girando. "Como assim você tirou?" "Marina, você... Fiz o que você pediu. Agora você está livre para viver a vida que você quer." Rafael caiu de joelhos ali mesmo, na calçada da clínica. A dor que ele sentiu naquele momento foi maior que qualquer coisa que já tinha vivido. Era como se uma parte dele tivesse morrido. Marina o olhou por alguns segundos sem demonstrar emoção. "Tchau, Rafael. Cuida da sua vida." E foi embora, deixando ele ali, destruído. Mesmo estando em paz, Marina sabia que precisava fechar aquele ciclo com Rafael de uma vez por todas. Ela havia marcado uma consulta numa clínica de Petrópolis para o dia que tinha combinado com ele, só para manter as aparências. Rafael, em São Paulo, acordou naquele dia com uma sensação estranha no peito. Tinha dormido mal, teve pesadelos a noite toda. No sonho, ele via uma criança correndo atrás dele, gritando, "Papai!" Mas quando ele se virava para olhar, a criança desaparecia. Pela primeira vez desde que Marina tinha saído de casa, ele estava se questionando se tinha feito a coisa certa. A casa estava vazia demais, silenciosa demais. Ele sentia falta dos cafés da manhã dela, dos bilhetes carinhosos, até das tentativas dela de conversar com ele no fim do dia. Por volta das 2 da tarde, uma angústia inexplicável tomou conta dele. Ele saiu do escritório, pegou o carro e foi direto para a clínica que Marina tinha mencionado. Chegou lá ofegante, desesperado. Perguntou na recepção se Marina estava ali, mas disseram que ela já tinha saído. Ele ficou esperando na calçada, andando de um lado para o outro. Quando viu Marina saindo de um táxi, o coração dele disparou. "Marina! Marina, espera!" Ela se virou e o viu correndo na direção dela. O rosto dela estava sereno, quase frio. "O que você está fazendo aqui, Rafael?" Eu vim te buscar." "Não." Consegui parar de pensar que talvez a gente pudesse conversar melhor, talvez. "Não precisa mais se preocupar." Marina o interrompeu. "Acabou, eu tirei. Você não precisa mais carregar esse peso na consciência." As palavras dela foram como um soco no estômago dele. Rafael sentiu as pernas bambas, o mundo girando. "Como assim você tirou?" "Marina, você... Fiz o que você pediu. Agora você está livre para viver a vida que você quer." Rafael caiu de joelhos ali mesmo, na calçada da clínica. A dor que ele sentiu naquele momento foi maior que qualquer coisa que já tinha vivido. Era como se uma parte dele tivesse morrido. Marina o olhou por alguns segundos, sem demonstrar emoção. "Tchau, Rafael. Cuida da sua vida." E foi embora, deixando ele ali, destruído. 8 meses se passaram.
Rafael estava voltando de uma reunião no centro de São Paulo quando decidiu tomar uma rua diferente para fugir do trânsito. Foi quando ele a viu. Marina estava atravessando a rua e, mesmo de longe, mesmo depois de tanto tempo, ele a reconheceu na hora. Mas o que fez o mundo dele parar foi o que ele viu. Ela estava grávida. Muito grávida. Não pode ser, ele murmurou. Estacionando o carro em qualquer lugar, ele desceu e ficou ali parado, observando. Marina entrou numa loja de bebês, andava devagar com a mão na lombar, do jeito que grávidas fazem quando estão quase no final da gestação. Rafael fez as contas na cabeça. 8 meses desde a clínica. Se ela tivesse realmente feito o aborto, naquele dia, não podia estar grávida agora. A não ser que... A ficha caiu como uma bomba. Ela havia mentido. Nunca fez o aborto. O bebê estava ali na barriga dela, vivo e crescendo. Rafael sentou na calçada e chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou de alívio por saber que o filho estava vivo. Chorou de dor por ter perdido 8 meses da gravidez. Chorou de culpa por ter sido tão cruel com Marina. Ele ficou ali até Marina sair da loja. Quando ela passou por ele, carregando uma sacola com roupinhas de bebê, ele teve vontade de correr atrás dela, de se jogar aos pés dela e implorar perdão. Mas não teve coragem. Em vez disso, ele a seguiu de longe, discretamente, só para ver para onde ela ia. Viu quando ela pegou um ônibus com destino a Petrópolis. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Ficou a madrugada toda pensando em Marina, no bebê, em tudo que tinha perdido por causa da própria estupidez. No dia seguinte, ele pegou o carro e foi para Petrópolis. Não sabia exatamente onde Marina estava, mas ia procurar até encontrar. Perguntou, em farmácias, mercados, postinhos de saúde. Numa padaria, uma senhora disse que conhecia uma moça grávida que morava com a avó na Rua das Flores. Ela é bem educada, sempre compra pão doce aqui. Mora com Dona Conceição. O coração de Rafael disparou. Ele tinha encontrado o rastro de Marina. Rafael ficou parado na frente da casa por uns 10 minutos, tentando reunir coragem. Era uma casinha simples pintada de azul, com um jardim cheio de flores na frente. Finalmente, ele bateu na porta. Quem abriu foi uma senhora de cabelos brancos, que o olhou de cima a baixo com desconfiança. A senhora é Dona Conceição? Eu sou Rafael, marido da Marina. Ex-marido, na verdade. A velhinha cruzou os braços. Sei bem quem você é, rapaz. E sei muito bem o que você fez com minha neta. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu preciso falar com ela. Por favor. Marina, Dona Conceição gritou para dentro da casa. Tem alguém aqui para você. Marina apareceu na porta. E quando viu Rafael, o rosto dela endureceu. Ela estava linda, mesmo grávida de 9 meses. Ou talvez justamente por isso. O que você quer aqui, Rafael? Eu sei de tudo, Marina. Eu sei que você não fez o aborto. Marina respirou fundo. E daí? O que isso muda? Muda tudo. Eu vim pedir perdão. Eu vim tentar consertar o erro mais idiota da minha vida. É tarde demais para isso. Dona Conceição, que estava observando tudo, se meteu na conversa. Marina, deixa o homem entrar. Se ele veio até aqui, pelo menos vamos ouvir o que ele tem para dizer. Marina hesitou, mas acabou dando espaço para Rafael entrar. A casa era pequena, mas aconchegante. Rafael viu as roupinhas de bebê secando no varal, os livros sobre maternidade na mesinha, o berço montado no canto da sala. Tudo aquilo deveria ter sido dele também. Fala logo o que você veio falar, Marina disse, se sentando com dificuldade. Marina, eu fui o maior idiota do mundo. Eu te tratei mal, falei coisas horríveis, pedi para você fazer uma coisa que eu nem tenho direito de pedir. Eu estava perdido, magoado com a vida, e acabei descontando em você. E por que eu deveria te perdoar? Porque eu mudei. Porque esses 8 meses longe de você me fizeram entender que eu sempre te amei. Só que eu era orgulhoso demais para admitir. Dona Conceição estava ouvindo tudo da cozinha
e resolveu dar a opinião dela. Rapaz, palavra é fácil de falar. Se você quer mesmo uma chance com minha neta, vai ter que provar com atitude. Dona Conceição fez uma proposta que ninguém esperava. Se você quer ficar por aqui e provar que mudou, pode dormir no quartinho dos fundos, mas com uma condição: nada de romance, nada de promessa, só presença. Se você conseguir mostrar que realmente mudou, aí sim a Marina decide se quer dar uma chance para você. Rafael aceitou na hora. Qualquer coisa para ficar perto de Marina e do bebê. O quartinho era pequeno. Só cabia uma cama de solteiro e um guarda-roupa velho. Mas para Rafael era o lugar mais importante do mundo, porque de lá ele podia ouvir Marina se mexendo no quarto, ao lado. Nos primeiros dias, ela mal falava com ele. Rafael respeitava o espaço dela, mas fazia questão de ajudar em tudo que podia. Lavava louça, varria o quintal, consertava o que estava quebrado. Você não precisa fazer isso, Marina dizia. Eu sei, mas eu quero fazer. Aos poucos, Rafael foi percebendo detalhes sobre Marina que ele nunca tinha notado antes. Como ela ficava feliz quando conseguia fazer a receita da avó dar certo. Como ela conversava baixinho com o bebê na barriga antes de dormir. Como ela tinha jeito para cuidar das plantas. Uma noite, Marina teve dores nas costas e não conseguia dormir. Rafael ouviu ela se mexendo e bateu na porta. Marina, tá tudo bem? Só dor nas costas. Normal. Posso ajudar? Eu aprendi uma massagem que alivia. Marina hesitou, mas a dor estava forte demais. Tá bom. Rafael fez a massagem com todo o cuidado do mundo, como se ela fosse feita de cristal. Marina sentiu um arrepio, mas não era só da massagem. Era de sentir o Rafael daquele jeito, cuidadoso, presente. 2 semanas depois, Marina entrou em trabalho de parto. Dona Conceição estava nervosa, Rafael mais ainda. Vó, acho que chegou a hora, Marina disse segurando a barriga. No hospital, Marina teve uma contração muito forte e, sem pensar, segurou a mão de Rafael. Fica comigo, ela pediu. Eu não saio daqui, ele prometeu. O parto durou 6 horas. Rafael segurou a mão de Marina o tempo todo. Secou o suor da testa dela, sussurrou palavras de encorajamento. Quando o bebê nasceu, uma menina linda de cabelos escuros, Marina olhou para Rafael e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Quer segurá-la? Marina perguntou. Quando Rafael pegou a filha nos braços pela primeira vez, ele sentiu um amor tão grande que achou que o peito ia explodir. Naquele momento, ele entendeu o que era amar de verdade. Como vai chamar ela? Ele perguntou. Esperança, Marina respondeu. Porque ela representa a esperança de um recomeço. 3 meses depois, numa tarde tranquila no quintal da casa, Rafael se ajoelhou na frente de Marina. Marina, eu te amo. De verdade dessa vez. Não porque preciso, mas porque escolho te amar todos os dias. Casa comigo de novo. Marina sorriu, com lágrimas nos olhos. Sim, Rafael. Mas dessa vez você entra pela porta da frente com o coração inteiro. Dona Conceição, que estava observando tudo de longe com a pequena Esperança no colo, suspirou aliviada. Finalmente, ela murmurou. O amor venceu. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? O Rafael conseguiu conquistar o perdão da Marina e provar que o amor de verdade pode superar qualquer obstáculo. Se vocês se emocionaram como eu me emociono toda vez que conto essas histórias, deixa o like aí embaixo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Conta para mim nos comentários. Vocês acham que a Marina fez certo em dar uma segunda chance para o Rafael? Vocês já viveram alguma situação parecida? Quero saber a opinião de vocês. E se vocês conhecem alguma história de amor impossível que deu certo, me manda nos comentários que eu posso contar aqui no canal. Até a próxima história, pessoal. E lembrem-se, o amor sempre encontra um jeito